A paz, meus irmãos. Amém? Boa noite. Deixa eu só pegar aqui. Pela glória de Deus, eu estou menos nervoso que a primeira vez. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Elias e a viúva. Quem conhece essa história? Conhece, Fabi? Então, posso chamar você aqui para dar uma palhinha? Não? Então tá bom. Vamos orar aqui e pedir ao Espírito Santo, vocês podem se assentar. A palavra vai ser rápida, acredito que em 2 horas a gente acaba. E a gente está com os corações bem abertos. O Senhor tem falado muito comigo sobre fé. E como nosso irmão Vinição falou, essa palavra ela virou uma chave na minha vida hoje. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que o Espírito Santo, o que Jesus tem falado comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos à Tua presença. Queremos te agradecer primeiramente por nós estarmos vivos. Queremos te agradecer pelo ar que nós respiramos. Queremos te agradecer, papai, pelo maná de hoje. Pai, nós queremos te adorar e te louvar, te bendizer. Tu és grande, Pai. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça que é abundante. Senhor, eu te peço que o Senhor abra os corações desses jovens que estão aqui, Pai, para que eles possam receber aquilo que eu recebi. Pai, que eles possam entender sobre a tua graça, sobre a tua fé. Pai, que eles possam entender, Pai, que não é pela mão deles, nunca será pelos braços deles, mas que a tua provisão vem do Senhor, do teu reino. E que eles possam entender, Pai, que tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos é para o Senhor, para que o teu reino inunda a terra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados, abre lá para mim, por favor. 1 Reis 17, a gente vai ler de 1 a 16. Quando o Vinição me pediu para trazer a palavra 4 semanas atrás, Deus tocou no meu coração sobre Mateus 6:33, quando fala que para a gente buscar o reino dele e sua justiça, e todas as nossas necessidades serão acrescentadas. E aí eu buscando na palavra do Senhor alguma história que encaixasse nessa palavra, ele me trouxe a Elias, o profeta, e a viúva. E aí 3 semanas matutando na minha cabeça o que eu ia falar, o que eu ia dizer. E aí essa última semana que passou, Deus começou a falar comigo muito forte sobre fé. Ele usou uma irmã aqui nessa igreja, no finalzinho. E essa irmã estava falando comigo com minha esposa, um testemunho que ela estava dando de como Deus usou ela para tocar no irmão, um irmão que não era cristão, e esse irmão estava prestes a morrer. E ela, por fé, entendendo a palavra que o Senhor tinha colocado no coração dela, ela foi para o hospital. A família rindo da situação, porque o irmão só estava com uma dengue inicialmente. E ela contando todos os detalhes, e eu parando para pensar e falei, cadê essa fé no meu coração? Aonde essa fé ficou? Que fé ousada, que fé corajosa, aonde está essa fé? E eu trabalho com vendas. E ontem eu fiz uma reunião de negócio com um cara bem famoso no Brasil, no nosso meio, na pecuária. Bem famoso mesmo, um influencer. E comecei a reunião de vendas. Achei que eu estava falando sobre o nosso produto, o que ele poderia fazer na fazenda desse jovem.
E Deus ministrou no meu coração, e ministrou no coração dele. Ele era um irmão. Nós mudamos totalmente o tom do negócio e começamos a falar sobre a palavra de Deus no meio da reunião. Sexta-feira, 8h30 da manhã. E Deus começou, através da vida dele, ministrar no meu coração sobre a gente não viver por condição, mas porque quando a gente vive, quando a gente olha para o nosso bolso, olha para nós e acha que a força vem de nós, meus amados, vocês estão muito enganados. E Deus foi ministrando através, né? Até brinquei com o Vinição, falei assim, ó, o Espírito Santo ainda não cantou não, mas vai cantar, vai chegar. E sempre chega em cima, né, Vinição? Sempre. E agora, estava eu me preparando para vir, Deus me lembrou que tudo que eu passei para chegar aqui, todas as dores que eu passei para chegar aqui, tinha um propósito, e esse propósito não é meu. Eu faço parte, mas não é meu. O propósito de que eu e vocês, meus irmãos, possamos estar no reino de Deus. Deus me fez entender que eu tinha que passar o que eu passei quando eu era pequeno, porque tem pessoas na verdade hoje, que passam a mesma coisa que eu passo, mas eu estou com um coração curado. E um coração curado pode ser canal de cura para outros corações feridos. E aí eu entendi que a minha mãe me amou do máximo que ela pôde, ela fez o máximo que ela podia fazer por mim. O meu pai a mesma coisa. As pessoas que me magoaram as mesmas coisas. E eu entendi que faz parte do processo. E agora eu entendo que o que virou na minha chave foi: tudo que eu faço tem um único propósito, para que outras pessoas possam conhecer o Deus que eu conheço e o Deus que eu sirvo. Vamos ler, meus irmãos. 1 Reis 17, 1 ao 16. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste, esconda-se junto a um riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu lhe dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Versículo 8. Elias vai se encontrar com Sarepta, a viúva de Sarepta. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei a ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi para Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas a viúva respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, diz: não tenha medo, faça o que acabou de dizer,
Mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Versículo 15. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e o azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Amém? Amém. Meus irmãos, eu vou focar no versículo 8 ao 16, mas eu quis ler um pouquinho para a gente entender o contexto daquela época. Essa história se passa mais ou menos ali 858 a.C., século 9. E existia o rei Acabe, um dos piores reis de Israel que já existiu. E o rei ele se casa com Jezabel. Jezabel é de uma origem fenícia, uma origem pagã, que tinha o costume de cultuar o deus de Baal, Marcate. Esse deus de Baal, eles cultuavam, que achava que esse deus falso era o deus da tempestade, da chuva, da fertilidade da terra. E totalmente uma desonra para o nosso Deus. E como o rei Acabe era um cara comercial, digamos assim, ele queria fortalecer o comércio de Israel, junto com as nações vizinhas. Ele, por questões políticas, ele casa com Jezabel. E aí, meus amados, julgo desigual vai dar ruim, né? Apesar que o rei Acabe também era totalmente lascado, digamos assim. Era um reino, na verdade, muito forte militarmente, mas era uma decadência espiritual muito grande naquela época. E quando o rei Acabe casa com Jezabel, ela começa a influenciar o povo de Deus, o povo de Israel, a dividir, a deixar de adorar o nosso Deus. Jezabel era uma mulher muito conhecida como manipuladora, era uma mulher idólatra, perseguia os profetas, perseguiu Elias durante todo o percurso, e fez com que o povo de Israel começasse a duvidar, a se afastar do nosso Deus. E aí, por conta desse contexto, meus amados, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, quando o povo ele quebra princípios, há um juízo de Deus. E Deus veio, através de Elias, ele levanta esse Elias, o profeta, o mensageiro de Deus. E através de Elias ele entrega o juízo. 3 anos e meio haverá seca, não irá chover. Qual é o contexto, meus amados? A turma não estava adorando Baal, que era o Deus da tempestade? Deus foi lá e falou assim: não haverá chuva. E naquela época, se não tem chuva, se não havia chuva, não tem comida. Naquela época, porque era uma cidade de agricultura. E nós somos Elias no tempo de hoje. Deus falou isso, Deus falou ali comigo. Nós somos Elias. Fabinho, você é um Elias lá no seu serviço. Vinição é um Elias aonde ele vai. Sassá é um Elias na faculdade. O que Elias fez quando ele recebeu? Ele confrontou o reino e falou:
vocês estão indo totalmente contra aquilo que Deus quer. E por isso não haverá chuva. É óbvio que o rei Acabe começou a querer perseguiu, na verdade, Elias. Mas o que Deus fez? Elias teve a fé de ouvir a palavra do Senhor e por fé ele confrontou. Deus pediu para que Elias fosse para o riacho. Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Primeira coisa que a gente pode aprender aqui no versículo 2 é que Deus, Ele vai prover, meu irmão. Se Ele está em jogo, Ele vai prover. E a doideira do que nós estamos lendo aqui, porque corvos eram animais considerados imundos naquela época, impuros. E foi através de corvos que Deus usou para que chegasse o alimento para Elias. E com o passar do tempo, o riacho secou. Quando ele seca, Deus fala assim: agora você vai para Sarepta. Sarepta era uma cidade governada pelo pai de Jezabel, Etibal. E pensa você Elias, você acabou de confrontar o reino, está sendo alimentado por fé. Quando termina a água, Deus te ordena: vá para o ambiente do inimigo, vá para o lugar do inimigo. E aí, meus amados, vocês iriam? Será que o que Deus está falando com vocês no coração de vocês, Ele tem pedido muitas coisas para vocês deixarem? Ou para vocês ousarem por fé e vocês não têm feito? E aí, quando ele chega em Sarepta, ele fala assim, antes ele fala para Elias assim, ó: dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Viúva, a mulher estava quase morrendo. Por que uma viúva e não um homem rico naquele tempo? E aí, meus amados, a viúva estava pegando alguns gravetos para fazer comidas ali para ela e o seu filho. E é um entendimento meu, não está na palavra. Eu acredito que Deus havia passado para essa viúva, de alguma forma, que o Elias iria chegar, porque fala que ele ordenou a viúva. Mas eu acredito que foi, ou seja por visão, ou seja por sonhos, mas acredito que Deus já havia preparado aquele caminho. E quando Elias chega no portão da cidade, ele viu uma viúva apanhando gravetos, como eu chamei a atenção, e perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Meus amados, estava uma seca danada. A mulher estava a ponto de morrer, a viúva. Vocês dariam água para Elias? Aqui a gente tem dois ensinamentos: fé de Elias, porque está uma seca danada. Você vai buscar a pessoa mais pobre da cidade? Logicamente falando, você vai buscar ali? Ou você vai olhar e falar assim: eu vou buscar um homem bem vestido, tal, naquela época. E a viúva então, que estava no auge da escassez, ela simplesmente
entendeu que tinha que, generosamente falando, ofertar para Elias. O Elias, como profeta, naquele tempo, ele vestia roupas mais simples e tinha uma roupa característica do profeta. Quando a viúva olha para Elias, ela reconhece que era um homem de Deus. Lembre-se, Deus já tinha ordenado ao coração da viúva. E ela fala no versículo 12: mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição. E depois meu filho e eu morreremos. Versículo 13. Elias, porém, disse: não tenha medo. Deus está falando com vocês, meus irmãos. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que Ele colocou no coração de vocês. Não tenha medo se o mês de vocês está ruim. Não tenha medo se vocês estão precisando de uma provisão, seja financeira, seja de saúde. Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, teu Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar a chuva. Versículo 15. E ela fez conforme Elias disse. Que ensinamento que essa viúva passa para nós? Essa viúva está falando que no ato dela aqui de estou escassa, não tenho nada, o que eu tenho aqui só dá para mim e para o meu filho uma refeição. E você quer realmente que eu ainda dou para o Senhor por fé? Ela colocou o reino de Deus em primeiro lugar nesse ato. Ela colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. Nós temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida? O que é o reino de Deus? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? Estava almoçando no meu trabalho sexta agora, e um jovem estagiário sentou. Nunca almoço onde eu almocei sexta. Eu almoço sempre na frente do meu computador, aprendendo alguma coisa. E sentei ali na cozinha. E o jovem, muito curioso, mas com a cabeça muito lógica, humana, começou a me questionar sobre Deus. E eu tive a oportunidade de pregar naquela cozinha para aquele jovem. E comecei a pregar para aquele jovem tudo que Deus havia feito na minha vida. E ele fez uma pergunta para mim: Iago, eu quero aprender persuasão. Quero aprender a vender. Eu quero aprender a vender para as pessoas. Que livro que você me indica? Essa foi a primeira pergunta dele. E aí, dentro dessa pergunta, a gente foi conversando. E no final ele fala para mim assim: cara, você me respondeu a minha pergunta. Eu entendo que o livro que eu devo ler é o livro da Bíblia. E aquele jovem levanta com os olhos brilhando, me abraça e fala: cara, tudo que eu questionei você hoje, eu nunca tinha parado para pensar e você me respondeu.
Irmãos, isso é buscar o reino. A gente, no nosso trabalho, trabalhar é benção sim, dinheiro é benção sim, mas tem um porquê muito grande. Nós não estamos no trabalho à toa. Deus nos abençoa no nosso trabalho, sim, mas o que Deus quer de nós? O que Deus queria para Israel no tempo de Elias? Deus quer um relacionamento, meus irmãos. Deus quer de nós que a gente conheça Ele no profundo. E não tem como não conhecer a Deus se não ler a Bíblia. Não tem como, meus amados. Não tem como a gente deixar o Espírito Santo transformar o nosso coração se a gente não permitir. Não tem como, meus amados. Senão vocês ficarão perdidos no tempo. Deus nos confronta, mas com amor. Porque o que Deus quer de nós é que a gente seja semelhante a Jesus, para que nós possamos conhecê-lo um pouco mais e mais e mais, para que um dia a gente esteja no reino dele, glorificando ele. Mas a gente pode glorificar o Senhor a partir daqui. Deus vai mudar a sua vida se você permitir que Ele mude. Hoje eu mandei uma mensagem para minha mãe. Deus mudou meu coração hoje a respeito disso. Quando você lê a Bíblia e permite que o Espírito Santo mude a sua vida, o seu coração, vocês vão começar a pensar que coisas que você fazia antes, que vocês batiam no peito, isso é tudo esterco. Mandei mensagem para minha mãe falando o seguinte: mãe, eu agradeço por tudo que a senhora me fez, tudo que a senhora cuidou de mim, quando eu estive na sua casa. E sei que a senhora fez o melhor que tinha para fazer, nas condições que a senhora tinha. Eu tenho muito orgulho da senhora. E por que isso, meus irmãos? Porque muito tempo eu vivi com o coração envergonhado da minha mãe. E Deus mudou hoje isso em mim. Ele mudou isso em mim. E estava vendo The Chosen hoje. E aí tem aquele caminho que Jesus entra de jumentinho na Páscoa, antes da Páscoa. E aí Deus me lembrou uma vez que eu estava numa procissão e eu não entendia nada daquilo e estava lá. E Deus foi me lembrando de tudo que eu passei quando eu era menino. Eu tinha uma fé em Deus, mas não conhecia Jesus. Na verdade, eu tinha fé em Jesus, mas não conhecia. E Deus foi me lembrando de tudo que Ele me tirou. E das vezes, das murmurações que eu tive por passar alguns anos na faculdade, sem entender o porquê que eu estava naquela faculdade. E hoje eu entendo. Porque se eu passei no que passei, hoje eu posso alcançar jovens que estão na mesma situação, para que esses jovens
conheça Jesus como eu conheço. E foi essa virada que eu tive verdadeiramente, porque a gente vem para a igreja, a gente vai para a célula, a gente vem para o culto. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas Deus quer que Ele tenha um lugar especial no seu coração, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta. E se você não agir por fé, por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a história que eu trouxe? Uma vez eu perguntei ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é fé na prática? A gente pode ler lá em Hebreus, mas o que é fé na prática? E o Espírito Santo falou comigo assim: é você ler a minha palavra e crer nela. Crer é diferente de acreditar. Crer em Jesus é diferente de acreditar em Jesus. São palavras semelhantes, mas são diferentes. Acreditar em Jesus, meus amados, é você dar crédito momentâneo. Acredito, beleza, Jesus está ali e tal, acredito. Mas pode, um tempo ou outro, você pode deixar de acreditar. E o que significa crer? Crer significa você entender que Ele é seu único suficiente Salvador, Ele é seu Senhor, e por Ele ser o seu Senhor, os ensinamentos que Ele traz na palavra são verdadeiros. E mesmo que muitas das vezes não acredite, muitas das vezes a gente lê e não acredita, por fé a gente lê. E por fé a gente dá o passo. Muitas das coisas, acredito verdadeiramente que muitos de vocês aqui têm muitas dúvidas sobre Deus. E eu também tenho muitas dúvidas. Até dúvidas no sentido de que, como isso aconteceu? Por que aconteceu? Porque a nossa caminhada é uma corrida. Até quando, se Deus me permitir chegar aos 90 anos, ainda terei dúvidas. E isso é maravilhoso. Porque se não fosse assim, meus amados, vocês não iam ter, a gente não ia, beleza, entendi, conheço aqui e tal. Os mistérios de Deus é maravilhoso. E quanto mais a gente busca, mais o Senhor fala ao nosso coração. E mais Ele vai transformando o nosso coração. Como Ele transformou o coração da viúva, como Ele transformou o coração de Elias. E como Ele transformou o povo de Israel naquela época. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Qual que é o ensinamento aqui? Quando você coloca o reino em primeiro lugar, os ensinamentos de Jesus em primeiro lugar na sua vida, a provisão nas suas necessidades. Deus cuidará de você, viu, Marquinhos? Com Jesus, a multiplicação no seu dinheiro, a multiplicação nos seus alimentos, no seu talento. Versículo 16: sempre havia farinha na vasilha e o azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Amém? Quatro lições. Vamos abrir lá em Hebreus 11. Hebreus 11, 6.
A importância da obediência e a fé à palavra de Deus. Tanto a viúva como Elias, como a gente leu aqui, eles buscaram a vontade de Deus através da fé. Olha o que está escrito lá em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia, e que recompensem os que buscam. Meus amados, vamos ler lá em Filipenses 4:19. Deus provê em tempos de necessidade e de maneira surpreendente. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Salmos 37:25. A generosidade em tempo de escassez, ela abre portas. Deus ama nós que somos. Deus ama a generosidade. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nós somos justos, justificados por Jesus Cristo. Tiago 4:6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não será na força do teu braço, meu irmão. Deus nos chama para humildade. 1 Coríntios 1:27. Toda essa história que a gente contou aqui resume nesse versículo que eu vou ler. Não, nesse e no outro que eu vou ler. 1 Coríntios 1:27-28. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Nós somos dependentes do Senhor em tudo que nós fazemos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no casamento. E quando você entende que você é dependente do Senhor, a sua vida fica mais leve. Fica muito mais leve. Não é que você não tenha que fazer, você tem que buscar a excelência, sim. Você precisa estudar, sim. Você precisa buscar cursos, sim. Mas quando a gente entende que nós somos dependentes dEle, eu cheguei a Deus porque eu senti um vazio muito grande no meu coração. Lá atrás. Eu buscava em tudo que você imagina aí. Festa, mulher, pornografia, amizades. Busquei tudo para preencher o meu coração. E quanto mais eu buscava, mais vazio ficava. Chegava domingo à noite e não entendia. Eu não entendia o porquê que eu estava na terra. E quando você não entende o porquê que você está na terra, você não entende o que Deus quer de você, a vida se torna rotina, assim, não tem sentido.
E se alguém aqui está passando por isso, isso não estava no script, estou. Eu sugiro, eu te chamo, para que você busque o Senhor e pede Ele, talvez você que está com o coração um pouco amargurado, com alguém que te magoou, talvez alguém da igreja, alguém lá fora, seu pai, sua mãe, alguém. Entregue isso para Jesus, peça a Ele para curar o teu coração amargurado, e peça a Ele que Ele se apresente a você de forma diferente, como você nunca experimentou ainda. As suas dúvidas, Ele irá, uma por uma, te responder. Jesus, lá em Mateus, estou terminando, Mateus 6, 30 a 33. Antes de falar sobre essa palavra, quero concluir o estudo de Elias, da viúva. O que Deus queria com aquele povo quando Ele entrega esse juízo? Deus estava chamando a atenção do povo de Israel para que eles se arrependessem do pecado que eles estavam cometendo, da idolatria, da desonra que o povo estava cometendo, e que se voltasse a adorar o verdadeiro Deus. E ele precisava de alguém, e ele levanta Elias. E a gente sabe, continuando a história, que o povo se volta a Deus. E Deus queria daquele povo um relacionamento. Agora, por que no início eu falei que vocês eram o Elias? Porque tem muitos aí perdidos, até dentro da nossa própria casa, que precisam ouvir um testemunho seu, de que o que Jesus tem feito na sua vida, seu relacionamento com o Espírito Santo, para que, através de você, meu irmão, outros possam conhecer o Cristo que há dentro de você. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. E o que a viúva tem a ver com isso? A viúva estava dentro do propósito, ali do período. E a gente também pode se considerar como uma viúva ali. Porque você vai esperar a condição chegar para você ajudar? Você vai esperar o dinheiro cair na sua conta para você ajudar? Você vai esperar a vergonha passar para você falar? Você vai esperar o orgulho passar para você falar de Jesus? Toda vez que eu lembro dessa frase, quem vive por condição não vê o mover de Deus. Estou terminando. Só mais um testemunho. Me lembra uma vez que eu dei na minha cabeça de soltar de paraquedas. E essa frase era muito forte na época. Eu, muito cagão de altura, eu escolhi enfrentar o meu medo saltando de paraquedas. E por que essa frase era muito forte para mim? Na época, soltei em Juiz de Fora. Eu decidi, numa semana, o tempo em Juiz de Fora estava chuvoso. Paraquedas e chuva não combina, não faz o mínimo sentido.
tudo, a previsão na época era 80% de chuva. E eu entreguei para o Senhor e falei com Ele assim: sábado eu vou, mas antes eu vou orar e jejuar por esse feito. Orei e jejuei por uma semana. Quando eu chego em Juiz de Fora, chuva. Eu saí daqui 4 horas, eu e meu mozão. Chego lá, uma chuva e tal, e eu fiquei, meus irmãos, eu fiquei muito chateado, velho. Eu fiquei assim, quebrou a expectativa, porque meu voo estava para 11 horas. E quando eu chego lá, o cara fala assim comigo assim: cara, tá tudo cancelado. E eu fui para Juiz de Fora só para soltar de praia. Tá tudo cancelado, não vai subir voo nenhum e tal. Isso era quase 11 horas no horário do voo. E eu sentei no meio-fio e fiz uma das orações mais sinceras a Deus da minha vida. Estava muito frustrado. Havia uma quebra de expectativa. Eu estava com, uau, vou soltar e tal. E chego lá, tudo campado. E fiz a oração e falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Se for para acontecer, vai acontecer. Se não, está tudo bem. Eu vou estar muito triste, muito chateado, mas está tudo bem. E acabou o dia para mim ali. Fiz essa oração e acabou o dia. Almocei, não tinha nada para fazer de Juiz de Fora, não sabia andar naquele lugar. E aí a Fran falou: não, vamos almoçar, vamos. E eu estava numa cara de bunda. Nossa, sabe assim, quando você vai com uma expectativa assim, aí ferra tudo, Fabinho. Tava desse jeito. E aí, galera, eu falei: não, vou ficar aqui. Quando deu 4 horas, por volta de 4 horas, o pessoal ligou para nós. Ó, o céu tá abrindo aqui. Meus amados, o céu abriu só em cima do aeroporto. A Fran tá aí de testemunho. E ela foi para soltar. Ela não orou, não jejuou. Não deu certo. Mas o que aconteceu? O cara virou e falou comigo assim: eu não estou acreditando. A previsão está muito doida. O céu abriu assim, ó, no aeroporto e chegou a secar a pista do aeroporto. Só que em volta de Juiz de Fora estava chovendo. Aí fui lá, fiz o curso de 10 minutos de como não morrer. Beleza, então subimos, fomos para lá, era um teco-teco. Pensa aí no Fusca de asa. E o melhor, eu queria soltar de jejum, tá? Falei: igual abatedor, né? Se cair lá, já tá limpo, né? E aí, não consegui soltar de jejum. Você lembra o medo de altura que eu tinha? Eu subi no avião, parecia que eu estava sentando na minha cama. De tão tranquilo que eu estava. E com alegria, confiando no Senhor. Aí o pessoal perguntou assim: e aí, Iago, tá com medo? Tô light, vambora. Aí tu chega lá em cima, é muito legal, o avião para assim, ó. Aí o avião faz assim, ó. Aí o cara abre a porta, bota as perninhas para fora. E aí eu caio em queda livre ali, 1 quilômetro de queda livre. E eu não acreditando, velho, eu não estava acreditando. O céu tudo aberto assim, ó. Eu vi Juiz de Fora inteiro, assim, ó, lá em cima. As casinhas desse tamanhozinho. Quando eu abro o paraquedas, né, você vai pra cima. O cara fala: e o que você tá achando? Eu tava chorando lá em cima. O cara não tava entendendo. Chorando, cara, chorando. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Chorando. Quando eu chego, a gente pousa. A Fran sobe
Ela foi só passear. Porque quando ela chegou lá em cima, as nuvens. Não tem filho predileto, não. Mas nessa hora eu entendi que Deus... Mas aquele momento foi muito importante para mim. Porque ali virou uma chave sobre medo, dependência e assim por diante. Então, eu não agi por condição. Se eu tivesse olhado a tempestade e ali, enfim, eu não tinha ido, mas eu fui. E é isso que Deus quer de nós. Vamos ler Mateus 6, 30, 33. Louvor vai subir? Vai ou não? Vai não, né? Agarrei demais. Tá bom, Vinição não liberou, galera. Pode ficar aí. Eita. Mateus 6, 30 ao 33. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios os que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia, amém? Vamos se levantar para a gente orar. Deus está disposto a prover para aqueles que buscam sua vontade, meus amados. Assim como Ele cuidou da viúva e Elias, Ele cuidará de nós. Isso é uma promessa, quando buscamos o reino dEle em primeiro lugar. Deus está nos chamando para entendermos sobre reino. A gente não cantou sobre o reino aqui? Que venha o teu reino, inundar a terra. Ele está nos chamando para um relacionamento íntimo com Ele, para que nós possamos viver a graça dele. Uma coisa é você saber que é graça, outra coisa é você viver a graça dele. Nunca será pelos nossos braços, meus amados. Eu quero que vocês fechem os olhos, por gentileza. Aí no lugar de vocês, que vocês orem para o Senhor. Talvez pessoas que estão aqui pela primeira vez não entendem o que eu estou falando, mas por fé, faça. Ore para que Deus possa aumentar o teu escudo, que é a tua fé. E para aumentar a tua fé, meus amados, vai ter que ter desafio. Para que Ele te ajude na tua provisão que você está buscando. Para que Ele te ajude a entender que Deus estará contigo, independente do lugar. A fidelidade dEle estará com você. Porque Deus foi fiel com Elias, e Elias estava no lugar de perversão, e Deus foi fiel com ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te honrar, te adorar. Obrigado, Paizinho, por poder semear a tua palavra aos corações aqui. Senhor Deus, obrigado por essas pessoas, esses jovens. Obrigado, Jesus, por eles estarem aqui ouvindo a tua palavra. Obrigado, Pai, porque nada de mim, mas tudo de você. Pai, que essa palavra possa frutificar no coração deles, Pai. Que assim como uma árvore frutífera, que
o fruto do Espírito Santo possa abundar no coração desses jovens, Pai. Que eles possam, Pai, entender que aquilo que eles buscam, Pai, o preenchimento, a fé, a provisão, tudo vem do Senhor, Pai. E que nós possamos entender, incluindo eu, Pai, que o que o Senhor quer de nós é um relacionamento, Pai. Pai, que nós possamos entender sobre o Teu reino, Pai. Que nós possamos olhar não para o olhar material, Pai, mas que a gente possa olhar para o olhar de reino, Pai. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que jovens que têm dificuldade de ler a Bíblia, que eles possam sair daqui de hoje, Pai, com vontade, Senhor, com vontade de ler a Tua palavra, com vontade de conhecê-lo, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor se faz presente. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor nos dar sabedoria. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter morrido naquela cruz, porque sem isso nós não teríamos comunhão com o Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua obra. Obrigado, Deus. Senhor, eu entrego a nossa semana para o Senhor. Que o Senhor nos guarde. Que os Teus anjos estejam nos guardando. Obrigado, Pai. Guarde os empresários que estão aqui nessa casa, para que eles possam entender que nada vem do braço deles, Pai, mas tudo vem do Senhor. Que eles possam entender, Pai, que o que o Senhor quer deles é uma profundidade, é um mergulho. Senhor Deus, eu oro pelos estudantes que estão aqui hoje, que passam naquela universidade que eu sei que eu já passei. Muitos com dúvidas, muitos cansados. Mas, Pai, eu peço, Pai, que o Senhor, quando colocar esse fogo no coração deles para ler a Tua palavra e buscar a Tua palavra, que eles possam experimentar a Tua provisão, para que eles possam ficar leve, calmo, que eles não precisam ficar ansiosos, porque o Senhor está cuidando deles. Pai, sabemos que a ansiedade, Pai, é algo desse mundo, mas que quando nós colocamos as nossas perguntas, nossas inquietações no Senhor Jesus, o Senhor nos acalma. Por isso, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque o Senhor sempre nos ouve. Eu te agradeço. Perdoa, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Eu te amo, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E a igreja, essa eu vou deixar para o Vinição. Amém.